Bom, pessoal, agora é o momento que nós vamos fazer o teste sobre a transformação do que o nosso aparelho proporciona para a água. Como eu tenho dito, ele é muito mais do que um filtro. Aliás, é a primeira coisa que ele faz, ele filtra de verdade. Segundo, ele transforma a água, qualquer água ácida, em uma água alcalina. Para isso, nós temos aqui diversos tipos de água, inclusive a mais ácida delas, né? Um refrigerante que aqui está, e uma surpresa daqui a pouco para a gente compor esse teste. Eu vou buscar seu objetivo aqui, tá bom? Então vamos lá. O refrigerante, como nós sabemos, ele tem um pH algo em torno de 2, 2,5, tá bom? Então nós temos aqui o refrigerante, mais um pouco aqui. Aqui uma água Bioleve. Nosso objetivo aqui, pessoal, embora a gente fale a marca para causar a referência, né? A gente fazer a coisa de forma transparente, não é querer falar mal de marca nenhuma, de água nenhuma, até porque nós não vendemos água, ok? Nós vendemos aparelhos que transformam qualquer água ruim na melhor água que o planeta pode proporcionar. Aqui, a São Lourenço, uma água muito bem vendida assim também. Qualquer restaurante que você vai, bons restaurantes, você encontra essa água aqui. E essa daqui, pessoal, é uma água especial da Coca-Cola, tá? Essa custa em torno de 4 vezes mais do que essas águas tradicionais, porque eles têm um apelo de ser uma água diferenciada. Então fiz questão de trazê-la para o teste aqui também. Lembrando, pessoal, qual a importância de termos uma água alcalina ao invés de uma água ácida? Porque quando você tem um ambiente alcalino, você está protegido contra doenças, contra inflamações. O câncer, como a gente sabe, ele só se desenvolve em ambiente ácido. O médico minimamente responsável, quando é detectado que o paciente é diagnosticado com câncer, ele corta o açúcar, porque é o alimento do câncer. De igual modo, tem algo que acidifica mais o organismo do que o açúcar. Por isso que geralmente as pessoas lembram do refrigerante. O perigo não é esse. Pior do que a mentira é a aparência da verdade. É você estar tomando uma água mineral, achando que você está hidratando o seu corpo e trazendo saúde, você está acidificando o seu corpo. Porque é um pH abaixo do seu pH do sangue, que é 7,35 a 7,45. Essa água aqui, pessoal, é uma água de uma fonte da França. Essa aqui custa em média 10 vezes mais do que as tradicionais do mercado, tá bom? Evian. Então vamos colocá-la aqui também. E eu quero colocar aqui a água da torneira para a gente testar também, tá bom? Ó, aqui a água da torneira e aqui a água do filtro, um filtro convencional. Talvez alguns de vocês possam ter na casa de vocês um filtro Electrolux, tá bom? Olha só quantas opções para a gente poder verificar o pH da água e o que de fato a nossa água faz. Lembrando, a água que aqui está dentro é a água que veio da torneira. Então vamos ver, a gente vai comparar a água da torneira aqui, essa é do filtro, ok? Essa água que aqui está é a que foi transformada pelo nosso aparelho. Vamos comparar então. Então aqui, ó, lembrando, quanto mais vermelho, mais próximo do vermelho, mais ácido. Olha essa paleta de cores aqui no reagente. Ó. Ele vai passando pelo laranja, amarelo, até chegar no neutro, que geralmente é a água da torneira, tá? Água mineral, ela vai estar por aqui também. E de 8 em diante já é alcalina. E nós vamos ver o que a nossa água ela entrega. Aqui, uma água mineral, a Bioleve. Tá? Então, vou colocando os reagentes aqui. Agora São Lourenço. Aqui, essa água especial, né? Vendida aí a um preço de pelo menos 4 ou 5 vezes mais do que a água tradicional. E essa daqui é a água milagrosa, né? Custa 10 a 12 vezes mais do que a maioria de mercado, tá bom? Essa daqui é a água que está no nosso filtro, tá bom? É a água da torneira. Aqui. E aqui por fim a água lá do filtro. Do filtro Electrolux que está ali atrás. Olha que engraçado isso, gente. A gente vai falar sobre isso já. Então aqui, como vocês estão vendo, um pH hiperácido, algo em torno de 3, né? Aqui a água mineral, geralmente o que ela entrega no rótulo, um pH neutro, algo em torno de 7,5. Você vê que não muda muito de uma para outra. Inclusive as mais caras de mercado, olha só. Você está pagando 5 vezes numa água que não tem alteração nenhuma de uma para outra. Aqui ela já é um pH, de acordo com o rótulo, promete algo em torno de 8.
né? E aqui a água da torneira. E a água da torneira que passou pelo filtro da Electrolux. Olha que engraçado, gente. A água do filtro, ela tá mais ácida, ela tá mais para amarelo do que a própria água da torneira. Não é interessante isso? Agora, olha aqui. Que bacana. Essa água custa em torno de 30 vezes... Ó, acabei de abrir, tá bom? Eu tive que comprar essa daqui com gás, não tinha sem gás no mercado. Ela custa em torno de 30 vezes a água... Deixa eu desocupar um desses copos aqui. Só para vocês terem uma referência do pH da Voz. É uma água muito cara. Ela vem numa embalagem bonita de vidro. Mas vamos ver o pH que ela está entregando nessa água que promete. Aparentemente as pessoas entendem que estão ficando mais saudáveis com ela, né? Então a gente tem lá o refrigerante, né? Olha aqui, pessoal. Que triste isso, viu? Isso aqui não é alegria. Eu tô falando, a gente não ganha nada para falar mal de água nenhuma. A gente não tá dos melhores aqui. Vou dar um tempinho para ele. Bom, mas nem precisaria de mais, olha. Aqui você já pode notar. Olha o pH que a Voz ela entrega. Praticamente muito próximo ao refrigerante. Ou seja, quanto mais cara, geralmente pior. Agora, essa água que aqui estava, né, uma água que veio aqui da torneira, né, e ela passou pelo nosso filtro, o que nós temos aqui? Só para fazer novamente, pessoal. Lembrando, água da torneira que passou pelo nosso filtro, ok? Então o que ela entrega de pH aqui? A torneira. E agora o que aconteceu após ela passar pelo nosso aparelho? Não está ajudando muita gente isso aqui, não sei se está acabando, mas acho que já vai dar para vocês perceberem. As gotinhas estão travando aqui, ó. Ah, agora melhorou, acho que era a posição que eu estava segurando, será? Enfim, olha só, pessoal, essa água de um pH neutro para ácido se transformou numa água altamente alcalina, com pH algo em torno de 9 a 10. Agora olha que legal, digamos que essa água aqui, que é uma água neutra, ou até uma água ácida, né? Vamos pegar essa daqui, por exemplo, que é o seu organismo, quando ela recebe a nossa água, o que acontece? Ela se alcaliniza. E qualquer uma dessas águas, inclusive a pior delas, né? Olha só, que legal. Aqui, como ela estava com a quantidade maior, né? Vou colocar aqui, ó. Olha só. Ela recebe uma transformação de ácida passando para neutra e para alcalina. Isso é o que a gente chama de turnover hídrico. Agora, pessoal, uma coisa muito importante. Vocês perceberam que essa água aqui, ácida, tal qual o refrigerante, ela não sofreu alteração, ela continua ácida? Olha o refrigerante. Ele nem altera. Porque para cada copo de água de um pH ruim, de um refrigerante, no caso, eu precisaria de 33 copos de água da boa. Olha a Voz. O que ela faz com o nosso organismo? Então, é isso aqui que nós entregamos, pessoal. Uma água ácida transformada numa água alcalina. Pessoal, agora para mostrar o potencial de transformação da água, elevando o pH de uma água ácida a uma água alcalina, nós vamos ao extremo. Vamos pegar uma Coca-Cola, pH, como a gente já tem falado, tem demonstrado, algo em torno de 2. E vamos ver o que acontece após passar. Isso aqui é um protótipo, tá, pessoal? O que acontece com a Coca-Cola após passar pelo nosso elemento filtrante. Vamos completar aqui. Como é por gravidade, quanto mais cheio, mais rápido ele filtra, ok? Então a gente vai deixar isso aqui gravando para poder, se bem que com essa quantidade, Luiz, eu acho que já é possível a gente fazer o teste do pH em tempo real para não precisar de cortes, né? Que é o bacana de demonstrar um vídeo desse daqui. Um pH 2 cancerígeno para uma água, como vocês estão vendo aí,
filtrada. E qual o pH? O pH do refrigerante vocês já sabem. Eu não vou fazer na Coca-Cola, eu vou fazer mais uma demonstração rápida para a gente relembrar. Qual é o pH do refrigerante? A Sprite, logicamente, por ser transparente, dá para visualizar de uma forma fácil. Aqui, ó. Olha o pH. Segundo a paleta de cores, um pH abaixo de 3, né? Mas aqui identificado como 3. O que ele vai ser transformado? Olha só, pessoal, o que está acontecendo aqui. Você já viu isso na sua vida? Filtrar Coca-Cola? Como eu tenho dito, isso aqui, a capacidade de filtragem, pessoal, é de 0,5 a 1 micra. Uma bactéria tem em média 2 micras. Então você teria que cortar uma bactéria em 4 para passar pelo nosso elemento filtrante. Os concorrentes do mercado é em média 15 a 60 micras. Por isso só o nosso tem a classificação A do Inmetro. Você consegue filmar aqui, Luiz? Embora não esteja no script, você consegue filmar isso aqui, ó, por favor? Em tempo real. O selo do Inmetro aqui atrás, olha. Se der para filmar e colocar isso no vídeo vai ser muito legal, porque isso demonstra que o nosso retém as partículas de 0,5 a 1 micra, o que vai deixar uma classificação A do Inmetro. E não somente isso, além disso, e de tirar 100% do cloro, o próprio Inmetro está dizendo que ele retira toda a bactéria, ele tem eficiência bacteriológica. Se você tiver em dúvida, pega o filtro da sua casa, vira, é obrigatório por lei, e vê o que o Inmetro está falando sobre a capacidade de filtragem para tirar o cloro e a eficiência bacteriológica dele. Então olha aqui, pessoal, acho que já é o suficiente, né, Luiz? Por causa do nosso tempo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tirar aqui, ó, em tempo real, sem edição, e vamos ver o que é... Olha aqui que é isso, hein? Eu fico assustado toda vez que eu faço esse teste, tão maravilhoso que é. Você transformar um líquido altamente cancerígeno, olha isso, pessoal, em um pH alcalino. Que tal? Será que esse produto funciona? Será que ele é bom? Será que nós precisamos ficar preocupados com a qualidade da água que está vindo da rede de saneamento básico? É isso, pessoal. A Aqualive veio para mudar a vida das pessoas. Primeiro, na sua saúde. E como consequência, trazer prosperidade financeira para todos que entenderem o potencial desse negócio. Vamos para o próximo teste. Pessoal, nesse teste nós vamos falar sobre ORP, ou seja, o potencial que a água tem de ser antioxidante. Para isso, ela tem que ter um ORP negativo. Tá? A água que nós temos aqui no filtro, entrando no filtro, é a água da torneira. Essa água aqui que eu vou pegar agora. Tá? Nós vamos medir o ORP dela. E aqui, só para a gente não misturar, essa é da torneira, deixar ela nesse ponto aqui. E aqui a água que foi da torneira transformada pelo nosso aparelho. Vamos deixar ela pertinho do nosso aparelho aqui, ok? Então a gente vai medir aqui, para isso a gente precisa de um recurso tecnológico. Tem essa caneta aqui multifunção, para a gente poder medir o ORP. Vamos ver quanto do ORP está dando. Lembrando que acima de 0, você não tem os benefícios de uma água antioxidante, ok? Então quanto menos ela tiver de ORP, melhor é para a sua saúde. Então vamos lá. Aqui a gente infelizmente não tem um tempo hábil para poder esperar a estabilidade, né? O visor ficou bom assim? A estabilização do marcador, mas você nota que ela está dando algo em torno aí de 216, subiu para 219, não é isso? E se eu deixar aqui, ó, 220, ela vai continuar subindo. Em média, a água aí da rede de saneamento básico em torno de 400. Quando eu tiro ela daqui e eu venho para cá, para a mesma água que agora foi transformada, olha o que começa a acontecer. Ela já marcou abaixo de 150, 160 e está caindo. 140 e por aí vai. E ela vai continuar baixando. Então, pessoal, o que a nossa água ela faz? Ela pega uma água com um ORP positivo, geralmente em torno de 200, e ele vai baixando o seu ORP para se tornar negativo, o que traz uma água antioxidante. Tudo que é antioxidante faz bem para o seu organismo, porque ela traz rejuvenescimento, inclusive celular. Olha que bacana. Só para a gente finalizar, Luiz, para a gente não ficar muito longa a gravação, mas olha só, continua caindo. A gente já está em 128, olha. 125, 122 e por aí vai, ok? Pessoal, mais um teste feito pela Aqualive. Vamos para o próximo.
Bom, pessoal, nesse teste a gente teve que baixar um pouco a luz aqui para vocês perceberem um pouco melhor esse teste que a gente vai fazer, a importância de você ter uma água com uma maior condutividade, tá? O que a condutividade melhora? Por exemplo, sua sinapse neural, suas ligações elétricas cerebrais. Quanto maior for a condutividade da água, melhor o seu corpo vai reagir aos seus reflexos. Os esportistas, eles definem as suas medalhas por frações de segundo nos seus reflexos. Isso aqui é determinante, por isso que nós temos muitos esportistas famosos, como Lyoto Machida e outros campeões nacionais e mundiais, utilizando a nossa água. Aqui a gente tem, por exemplo, uma água mineral que muita gente toma, água Minalba, né? E aí você tem aqui determinada condutividade nela. E aqui vamos colocar do lado do nosso filtro a nossa, tá? Para você entender a diferença. Talvez se a gente apagar isso aqui seja até melhor, não é, Luiz? Aqui? Ou não? Em algum lugar? Aqui. Aqui. Olha só. Então, tá ligado lá na tomada, tá fechando curto, então você tá vendo a luz acendendo, ok? Ela tem uma determinada condutividade. Mas olha a água que sai do nosso filtro. Isso é para mostrar para vocês que é importante você ter uma água com maior condutividade. E é exatamente o que o nosso aparelho ele faz. Isso é relevante para o nosso dia a dia. É extremamente relevante para melhorar, inclusive, as questões relacionadas ao cérebro. Doenças, por exemplo, como Alzheimer e outras, são muito tratadas e as pessoas que as têm são beneficiadas com uma água com maior condutividade, tá ok?